Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero lo puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos de volta, né? Fala galera, fala indivíduos, fala alunos do ProEnem. Sempre um prazer, né, na raiva estar com vocês, mais uma vez, mais uma noite. Alguém no chat botou ali, Segovinha joga bola. Essa música na nossa cabeça, né? Segovinha joga bola, olha o drible que ele tem. Muito bom. Mas, vamos lá. Hoje o tema da nossa aula de filosofia é ética e moral, que inclusive, né, é um dos temas, né, pensando em vestibular, um dos temas pensando em Enem, mas importantes para a gente, visto que conteúdos ligados às definições da palavra ética e às definições da palavra moral sempre são extremamente cobrados, né, no vestibular nos últimos anos. E assim, esse conteúdo é um dos conteúdos de filosofia que caem há mais tempo, né? Cai esse conteúdo no Enem em filosofia desde 2012, né? Tem muito tempo que é um conteúdo cobrado, né? E a gente vai falar sobre eles, né, na aula de hoje. A aula de hoje vai se dividir em duas partes. Uma primeira parte em que eu vou te explicar as definições do que é ética e do que é moral. Beleza? Vou te falar o que é um comportamento ético, o que é um comportamento moral, o que é um comportamento imoral, o que é um comportamento antiético. Beleza? E posteriormente, nós vamos nos dedicar a falar sobre as visões éticas e morais mais famosas entre os autores, ou seja, entre os diversos autores que existem dentro da filosofia, aqueles que o vestibular mais cobra, aqueles que o vestibular tende a ser, né, assim, mais recorrente, nós também vamos falar, principalmente as visões utilitaristas e as visões universalistas. Beleza? Tranquilidade? E aí, vamos começar. E eu vou começar falando com você sobre o conceito do que é a moral. Quando você ouvir falar de moralidade, quando você ouvir falar que algo é moral, nós estamos falando sobre o seguinte: o moral ou a moralidade é o conjunto de regras de uma sociedade. Diretor, me manda lá pro quadro, para eu começar, para eu fazer de lá, né? E aí é o seguinte, quando eu falo de moral, chega aí, diretor. Quando eu falo de moral, eu estou falando do seguinte, pensa comigo aqui. Deixa eu botar aqui pro lado para a gente poder começar. Que é assim, ó, a moral é o conjunto de regras de um grupo social, né? Então, sempre que você ouvir falar sobre regras morais, nós estamos falando de um conjunto de regras, né, de um grupo social. E essas regras, né, esse conjunto de regras de um grupo social, são as regras que você pode existir de forma escrita, tais como uma constituição, até existir, por exemplo, de forma intuitiva. Você sabe, por exemplo, qual é a forma que você tem que falar com certas pessoas em certos ambientes. Você sabe, por exemplo, como é que você deve se alimentar em certos ambientes. Você sabe o tipo de roupa que você deve usar em determinados locais. As regras morais, os padrões morais, eles são, obviamente, presentes nas sociedades. Agora tem uma coisa importante. Essas regras morais, elas são amplamente modificáveis, ou a gente pode dizer alternáveis, do ponto de vista histórico
e do ponto de vista geográfico, tá? Como assim do ponto de vista histórico e do ponto de vista geográfico? Uma regra moral, ela se altera com o tempo. Ela se altera com a história. Conforme os anos vão passando, determinados assuntos que são regras morais podem deixar de ser e vice-versa. E também são percepções geográficas, porque aquilo que é uma regra moral em certo ambiente, em certo local, em certo país, por exemplo, pode vir a se modificar. A moralidade, ela é um instrumento coletivo. Ela não é um instrumento individual. Ela é um instrumento baseado na coletividade. Ou seja, sempre que eu falo de regras morais, eu estou falando de regras de um grupo social. Regras essas que podem ser claras, evidentes, determinadas de forma escrita ou com regulamentos, regras, leis, ou até de forma intuitiva. Determinadas percepções, comportamentos que as pessoas sabem que devem ser e devem ser realizados, atuados, como devem ser discutidos, percebidos e por aí vai. Vou te dar um exemplo. Quando você pensa numa regra moral, você pensa numa regra que é amplamente aceita por um grupo social. Um exemplo simples para você. Pensa no ato de fumar. O ato de fumar. Hoje em dia, o ato de fumar, ele é naturalizado em ambientes abertos. A não ser que seja a sua residência, a sua casa. Mas fora isso, você fuma em ambientes abertos. Nos anos 70, nos anos 80, as pessoas fumavam até mesmo no hospital. No hospital. Você ia na recepção de um hospital e tinha gente fumando na recepção do hospital. Tinham professores que davam aula para crianças pequenas fumando na sala de aula. Se fumava no avião. No avião. Se fumava no avião. Olha que doideira, um ambiente fechado. Isso era um comportamento moral. Era aceito, era bem entendido, não era bem problemático. Era uma regra social intuitiva em que as pessoas determinadas entendiam aquilo como adequado, como correto. Conforme o tempo foi mudando, conforme o tempo foi passando, essa percepção foi se alterando na mente da coletividade. E aquilo que era moral deixou de ser moral. O comportamento que era naturalmente aceito, compreendido, obviamente foi mudando com o passar do tempo. Agora, se moralidade é o conjunto de regras de um grupo social e a moralidade ela é um processo coletivo, quando você não segue uma regra moral, quando você não segue um comportamento moral, você está sendo o que nós podemos chamar de imoral. Ou seja, aquele indivíduo que não segue uma regra social, aquele indivíduo que não determina um comportamento moral, aquele indivíduo que não segue, né, um comportamento determinado pelo grupo, né, ele está tendo um comportamento imoral. Então, quando eu falo de imoralidade, é um indivíduo que não segue um comportamento do grupo social. Agora, quando eu falo que ele não segue o comportamento do grupo social, ele não segue isso de forma consciente. Ou seja, o ato imoral é um ato de um indivíduo que não segue certo comportamento, certo padrão, certa regra, certo entendimento social, e ele não segue isso consciente do que ele está fazendo. Ou seja, ele não segue o comportamento sabendo do que se trata. Ele tem consciência da regra, e ele, por algum motivo, escolhe não segui-la. Isso é um ato imoral. Então, moralidade são as regras. A imoralidade, ela advém desse processo em que não se cumpre a regra social por qualquer motivo que seja. Mas a pessoa que não cumpre, ela tem consciência do que está acontecendo. Também vai existir o comportamento amoral. O comportamento amoral é aquele que acontece quando o indivíduo, por algum motivo, não tem entendimento, não tem compreensão, não tem discernimento para separar determinado comportamento social. Então, se o imoral é aquele que não segue um comportamento social de forma proposital, ou seja, ele tem consciência do que está acontecendo, o comportamento amoral é aquele que não entende. E por não ter entendimento, né, ele não entendimento da regra social, ele pode realizar, ele pode atuar, ele pode ter algum tipo de comportamento que seja mal visto, mal entendido. A amoralidade, ela tende a acontecer com crianças muito pequenas,
com um idoso em estágio de senilidade, um idoso senil. Alguém de uma cultura muito díspare, como por exemplo você pegar um indígena do interior da Amazônia, um povo isolado e colocar para viver na cidade de São Paulo, né? Isso vai dar problemas, obviamente. É você pensar alguém que tem algum tipo de patologia ou um tipo de doença que atrapalha algum aspecto de entendimento das regras coletivas, né? Então você tem a amoralidade. No Brasil, pessoas com menos de 12 anos de idade são amorais, né? Porque pela lei brasileira, quem tem menos de 12 anos é amoral. Dos 12 aos 18, você já é um ser moral. Então, se você comete algum crime entre 12 e 18 anos, você já é punido. A punição é diferente do que seria para uma pessoa com 30, né? Mas já tem punição, porque já é visto como um indivíduo que tem discernimento e entendimento da regra, né? E aí você percebe que a amoralidade vem dessa dificuldade de entendimento, compreensão, desse discernimento da regra social. Beleza? Tranquilidade? Então, repetindo, moralidade, as regras sociais. Imoralidade, o não cumprimento das regras com consciência acerca delas. Amoralidade, quando não existe um entendimento, uma compreensão da regra social, por motivos de ser uma criança, de ser um idoso em estágio de senilidade, alguém com alguma doença, alguém com alguma cultura muito díspare, de uma região muito díspare, e por aí vai, tá? Além de você entender o que são as percepções de moralidade, também existem as percepções de ética, né? E muitas pessoas confundem ética e moral, até porque ética e moral são de fato comportamentos de conceitos muito próximos, né? Muito semelhantes. A ética, a gente pode definir ela como sendo um processo de interpretação da moral, né? A ética, ela é um processo individual. Ao contrário da percepção que a gente entende da moralidade como sendo algo coletivo, como sendo algo que é uma regra geral para todos, a ética é um processo mais individual. Afinal de contas, é como o indivíduo interpreta a moralidade. É como a pessoa aplica a moralidade. Então a ética, ela tem um viés mais prático. Ela tem um viés de praticidade. Ela passa por um processo em que eu estou aplicando a regra moral, aplicando o padrão moral que foi estabelecido e criado pela sociedade. Então quando você fala que alguém foi antiético, você está falando que essa pessoa foi antiética por quê? Porque ela não seguiu a maioria das percepções, das interpretações éticas de uma sociedade. É claro que a pessoa pode estar super sendo ética com ela mesma, mas ela pode estar indo contra uma percepção de uma ética coletiva, de um entendimento coletivo existente na sociedade. Então, repetindo, moral, conjunto de regras de um grupo social, podendo ser escritas ou não. Quem não cumpre essas regras é um ser imoral. Quem, de alguma maneira, não entende e compreende as regras é um ser amoral. A interpretação dessas regras é o comportamento ético, né? Então, quando eu falo de ética, eu estou falando das pessoas que estão interpretando se vale ou não a pena seguir uma regra, se vale ou pena ou não seguir um comportamento coletivo, um agrupamento coletivo de regras ou de entendimentos. Tranquilo? De boa? Se perdeu? Tá enrolado? Vem comigo, olha só. A aula de hoje é uma aula sobre ética e moral. Essa aula sobre ética e moral, para eu poder chegar nos autores que falam sobre isso, eu preciso que você entenda os conceitos. O que é ética e o que é moral. A ética é a interpretação da moral. E a moral são as regras sociais vigentes num grupo social. A ética é como eu pratico, como eu interpreto essa regra, como eu interpreto esse comportamento relativo, né, coletivo, também existente na sociedade. Belezinha? Tranquilidade? Quem gosta de tirar print, pode tirar aí o print, né? Tem um povo que gosta de um print. 1, 2, 3 foi e printou. E vem pra cá, diretor. E aí, eu vou te falar agora de algumas visões éticas, ou seja, se a ética é a interpretação da moral, existem várias formas de você interpretar essa moral, várias formas de você interpretar uma regra. E para te falar sobre isso, eu vou te contar algumas histórias. Eu quero que você preste muita atenção, mas muita atenção nas histórias que eu vou te contar agora. Imagine a seguinte possibilidade, né? Diretor, tem como tirar a tarde aqui rapidinho, só nesse momento aqui?
Imagine a seguinte possibilidade. Imagine que existe um bonde. E esse bonde está vindo de lá para cá em altíssima velocidade. E esse bonde ele está completamente descontrolado. Quando eu falo descontrolado, é que esse bonde não tem como ser freado. Beleza? É um bonde em alta velocidade e não tem como freá-lo. É impossível freá-lo. Quando o bonde chega nesse momento aqui, existem duas possibilidades. Você está aqui, você é esse indivíduo e você tem a possibilidade de puxar ou não uma alavanca. Beleza? Você tem uma possibilidade de puxar essa alavanca e, consequentemente, ao puxar essa alavanca, você tem a possibilidade de trazer esse bonde que iria reto para o lado de cá. Se você puxa essa alavanca, você vai matar um único indivíduo. Ou você deixa o bonde seguir o caminho que seria o caminho tradicional dele e ele vai matar um conjunto aqui de 5 indivíduos. E aí você fala, ué, Leandro, que dilema maluco? É só as pessoas levantarem, sai daí. Não, meu querido, é um dilema. Isso não é possível. Mas, repara, você tem a possibilidade de ou deixar o bonde seguir o caminho que ele já iria sair, ou você tem a possibilidade de deixar somente um vir a falecer. Pensa, o que você faria? Você está aqui. Você pode ou não virar o caminho do bonde. 1, 2, 3, 4. Pensou? Eu acredito que a maior parte de vocês, ou pelo menos a grande maioria, né, pensou assim, Leandro, é claro que eu viraria a alavanca. É claro que eu vou preferir virar para o lado de cá e deixar que o bonde venha a entrar em confronto somente com um indivíduo, ao invés de 5 indivíduos. Deve ter gente agora pensando assim, Leandro, mas quem são as pessoas? Você é novo ou velho? Eu conheço ou não? Você não conhece, tá? São pessoas que estavam simplesmente no trilho. Eu aposto que a maior parte de vocês está querendo pensar, não, Leandro, é muito melhor eu virar para cá e matar só um indivíduo do que matar 5. Se você pensou isso, se você entendeu que nesse dilema o ideal seria você virar o bonde para que um só fosse atingido ao invés de 5, você está tendo um comportamento que nós chamaríamos de um comportamento utilitarista. O que é um comportamento utilitarista? O comportamento utilitarista é aquele em que você busca trazer e ter interpretações da regra, onde você sempre almeja gerar felicidade para a maior quantidade de indivíduos. O critério é pragmático, é prático, é direto. Eu quero gerar benefício para a maior quantidade de indivíduos. Então, por exemplo, se eu tenho um bonde, eu posso gerar felicidade para 1 ou para 5, meu querido, eu vou gerar felicidade para 5, porque 5 é maior que 1. Então, eu vou virar o bonde para cá. Essa relação é uma prática utilitária, é um comportamento ético utilitarista. O grande autor que defendia essa ideia era um cara chamado Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, Bentham com B-E-N-T-H-A-M, Bentham. E o Jeremy Bentham, ele vai ser um cara que vai dizer que as nossas ações, ou seja, a nossa ética, a nossa interpretação da moral, tem que sempre ser baseada nesse princípio, gerar felicidade para a maior quantidade de indivíduos, gerar felicidade para a maior quantidade de pessoas. Bentham vai defender veementemente que essa é a forma ética correta de se viver. Eu sempre devo buscar ter comportamentos em que, de alguma maneira, eu gere felicidade para a maior quantidade de indivíduos. Beleza? Só uma coisa. Nessa visão aqui, algumas pessoas vão dizer assim, não, Leandro, eu não viraria. Sabe por que algumas pessoas vão dizer que não virariam? Algumas pessoas vão dizer que não virariam porque pensam o seguinte, ué, Leandro, o bonde já iria para lá. Então, eu não estou fazendo nada e ele só seguiria o caminho dele. Agora, na hora que eu viro a alavanca, eu estou escolhendo, optando propositalmente em matar essa pessoa. Então, muitas pessoas vão dizer assim, não, eu prefiro nunca escolher a morte de alguém. Eu prefiro nunca optar diretamente pela morte de alguém. E uma outra pessoa diria, não, Leandro, mas se você está escolhendo também não virar, você está escolhendo a morte dessas pessoas. E aí entra um dilema. Se a não escolha, se o ignorar, é ou não é uma ação. Por isso que esse dilema é tão complexo, por isso que esse dilema é tão difícil, tá? Agora, gente, tem gente falando assim, credo, que horror, não sei, calma, gente, respira, é só um dilema, não é verdade, tá? Vou contar um segredo pra vocês, é mentira, tá? É mentira, não existe não, tá? Olha pra cá, respira. Esse é o primeiro dilema. E eu aposto que a maioria de vocês falou assim, não, Leandro, eu viraria.
Claro que eu viraria. É melhor matar um do que matar 5. Ótimo, legal. Vamos pensar num segundo dilema. Nesse segundo dilema, funcionaria assim. O bonde também está vindo para cá de forma desgovernada. E tem uma ponte em cima desse trilho. No trilho, tem 5 pessoas que também viriam a falecer caso esse bonde continue andando. E existe aqui em cima um indivíduo. Você que está me vendo, você é esse cara aqui. E você tem uma opção. Sabe qual a opção que você tem? Você tem a opção de empurrar esse cara aqui para o trilho. Se você empurrar esse cara aqui para o trilho, o trem vai bater nesse cara e os 5 vão sobreviver. Eu te garanto. E aí a pergunta é, você empurraria esse cara? Você empurraria um homem para morrer para poder salvar os outros 5? Eu já aposto que a maior parte de vocês já balançou. Sabe por quê? Uma coisa é você virar a alavanca para salvar 5 pessoas e matar uma só. Outra coisa é você empurrar uma pessoa para a morte para poder salvar 5 pessoas. E você fala, ué, Leandro, mas é a mesma coisa. É, na prática é a mesma coisa. É matar uma para salvar 5. Um utilitarista, ou seja, alguém que defenda a corrente utilitarista, como o Jeremy Bentham, vai dizer assim, ó, você tem que empurrar. Você tem que empurrar porque se você pode e tem a possibilidade de matar um só ao invés de matar 5, você tem que fazer. Porque seria felicidade para maior quantidade de indivíduos. Seria uma felicidade para maior quantidade de pessoas. Afinal de contas, o princípio daqui e daqui é o mesmo. A ideia, a visão geral, a forma como eu vou agir, se é virar uma alavanca ou se é empurrar uma pessoa, obviamente é diferente. Mas o princípio geral é o mesmo. Então guarda uma informação, guarda, anota aí. O utilitarismo, ele não está importando-se com a ação. Ele está importando-se com o resultado da ação. Um utilitarista vai defender sempre a ideia de que a melhor condição, a melhor ação é aquela que gera felicidade para a maior quantidade de pessoas. Então, se eu posso matar um para salvar 5, está valendo. Se eu posso empurrar um para a morte para salvar 5, está valendo. O nome disso é utilitarismo. E galera que está aí no chat, eu estou vendo o pessoal ali meio, ai meu Deus, o dilema, foca no resultado, da teoria que se sai disso. Foca na ideia de que eles estão dizendo que a quantidade de felicidade gerada por mais indivíduos é o que molda uma ação. Vai ter um cara que vai olhar para isso aqui e vai achar tudo um absurdo. E esse cara se chama Kant. Sabe por quê? Para o Kant, eu não devo empurrar o moço e para o Kant também não deveria virar a alavanca do trem. Porque o Kant vai defender uma ideia que é o seguinte, ele odeia os utilitaristas. Porque enquanto o utilitarista fala que a felicidade tem que ser baseada no resultado, enquanto o utilitarista fala que a utilidade da ação se baseia no resultado que ela gera, Kant discorda. Kant vai defender que a ação correta é aquela ação que ela é correta por si só, que ela é certa por conta própria, que ela é certa porque é certa, e ponto final. Então Kant vai defender que eu jamais deveria empurrar o homem da ponte, assim como eu jamais deveria virar o trilho, porque eu nunca posso optar ou escolher a morte de alguém, porque matar é errado por si só, independente do resultado que isso vai gerar, independente do resultado que isso vai acarretar, independente do resultado que venha se gerar a partir disso. E aí que eu estou te mostrando isso? Porque isso são discussões éticas, são discussões de qual que é o certo a agir, qual o comportamento certo a se ter, qual o comportamento prático a se realizar. Beleza? Existem outras visões éticas muito famosas. Uma outra visão ética muito famosa é a visão de Aristóteles. Aristóteles defendia que o comportamento ético certo, ou seja, a forma correta de eu interpretar as regras, a forma correta de eu interpretar a moral, é sempre buscando uma coisa que ele vai chamar de justa medida. O que é essa justa medida que ele está falando? Na visão ética aristotélica, o comportamento ideal a se ter ao longo da minha vida, da minha existência, é um comportamento que se baseie na justa medida, ou seja, na mediana. Eu devo sempre buscar comportamentos que adotem uma postura de um meio termo das minhas ações. Como assim um meio termo das minhas ações? Nem excessos, nem faltas, nem exagero, nem a ausência. Um exemplo, se eu quero, por exemplo, se eu sou um político, eu não devo privilegiar nem somente aos mais pobres, nem somente aos mais ricos.
Porque eu devo ser alguém que adote a justa medida. Eu não devo só investir dinheiro na educação, nem só na saúde, nem só na segurança. Eu devo encontrar um meio termo. Aristóteles defende que o comportamento ético é sempre aquele que pratica uma prática baseada no meio termo das ações, no meio termo das relações, na mediana das práticas. Então vamos repetir. Uma ética utilitarista, quem cria é Jeremy Bentham. O utilitarismo, a ação correta a se tomar, é sempre aquela que gera a maior felicidade para a maior quantidade de indivíduos. Uma ética kantiana, que é chamada de universalista, é aquela ética que você deve agir e deve se comportar, sempre baseando seus comportamentos naquilo que você pode fazer em qualquer lugar. Uma ética universal, um comportamento que sirva em qualquer circunstância, em qualquer lugar, em qualquer tipo de visão que você possa vir a ter. E a ética aristotélica, que vai defender que o comportamento certo é aquele baseado na justa medida, o comportamento baseado no meio termo, onde eu busque sempre uma mediana das minhas ações, eu sempre busque encontrar o médio do que eu posso realizar entre o exagero e entre a falta. Uma outra visão famosa no vestibular, no Enem no caso, é a ética do Hans Jonas. Hans Jonas, que é um filósofo, vai dizer para a gente o seguinte: comportamento ético ideal é um comportamento que ele chama e guarda esse nome de ética da responsabilidade. Eu vou repetir. Ética da responsabilidade. Hans Jonas dizia que o comportamento ético ideal é aquele que você busca realizar ações e realizar comportamentos onde você protege as futuras gerações. Como assim as futuras gerações? Para o Hans Jonas, o comportamento adequado a se ter em vida é aquele comportamento em que você deixa um legado ou pensa em quem está por vir. Então, sempre que eu tiver um dilema ético, eu devo pensar o que seria melhor para as gerações que ainda estão por vir. É pensar o mundo para quem ainda está para chegar. É pensar o mundo para as futuras gerações que estão a acontecer. E sabe qual é o legal? Hans Jonas é um autor muito bom para você citar em redação em temáticas, por exemplo, de meio ambiente, que é um tema super possível de cair no Enem, alguma questão ambiental na prova. Sabe por quê? Se o meio ambiente deve ser preservado para as futuras gerações da Terra poderem viver melhor, o que o Hans Jonas está dizendo é: eu devo ter um comportamento ético que se preocupe em quem está por vir. Então, numa redação sobre meio ambiente, eu poderia, obviamente, dizer que o comportamento ético adequado para se preservar o meio ambiente é seguir o princípio da ética da responsabilidade defendida pelo princípio filosófico de Hans Jonas. Afinal de contas, ele está dizendo para a gente que eu tenho que sempre agir e ter comportamentos que se preocupem com quem está por vir, com quem está para acontecer, com quem está para existir. Agora, repara, esse é o princípio do Hans Jonas. Se você quisesse, por exemplo, numa redação, defender que não, tem que devastar mesmo o meio ambiente, acho melhor você não fazer isso, tá? É contra os direitos humanos. Mas, supondo que você quisesse, você poderia seguir um comportamento no seu texto utilitarista, falando que usar a terra agora e de acabar com todos os recursos vai gerar felicidade para a maior quantidade de indivíduos que estão vivendo agora, por exemplo. Ou você poderia seguir um princípio kantiano, que vai dizer, por exemplo, o seguinte: não, de forma alguma você pode destruir o planeta, sabe por quê? Porque é errado. E destruir o planeta é errado em qualquer circunstância. Isso é universal, é uma ética universalista. Ou você poderia dizer que você vai preservar o meio ambiente e vai ao mesmo tempo destruir um pouco, porque é uma mediana, eu preservo um pouco e destruo um pouco, encontro o meio do caminho entre o homem e a natureza. Então repara que quando a gente fala sobre ética, quando a gente fala sobre comportamentos éticos, estamos falando sobre escolhas que o homem vai determinar e como ele vai atuar em cada circunstância, em cada momento de sua existência. Então vamos supor que caísse no Enem um tema de redação sobre, sei lá, o tema de redação fosse, sei lá, transporte urbano, né? Se devemos ou não melhorar o transporte urbano das grandes cidades. Um exemplo, né? Um autor como, por exemplo, Hans Jonas vai dizer que nós devemos buscar alterações no transporte urbano, né? Alterações que gerem e que possibilitem que as futuras gerações vivam melhor, que as futuras gerações tenham uma vida mais adequada. Autores como Aristóteles vão dizer que não, que eu devo buscar um transporte urbano que beneficie
os indivíduos, onde ninguém seja prejudicado e ninguém amplamente beneficiado. Autores como Kant vão dizer que eu tenho que buscar o comportamento universal, um tipo de transporte que pudesse ser utilizado em qualquer lugar, em qualquer ambiente, em qualquer circunstância. Agora, um princípio utilitarista falaria, tem que usar o transporte que dá maior felicidade nesse momento, nessa situação, para maior quantidade de indivíduos. Então repara o seguinte, essas éticas utilitaristas são várias e tem várias formas diferentes de você avaliá-las. Cada um dos autores enxerga e compreende diferentes maneiras disso ser avaliado. Tranquilo? Um outro termo e conceito importante sobre ética é o conceito de bioética. Já apareceu em algumas questões de vestibular. Não perguntando para você saber ou debater questões bioéticas, mas é importante que você saiba o que é bioética. Bioética é um termo que foi criado para falar sempre que existe uma discussão ética sobre alguma temática ou científica, ou médica, ou biológica. Então, por exemplo, o uso de células-tronco, o uso de animais em testes de medicamentos, eutanásia, aborto. Tudo isso são discussões bioéticas. Por que discussões de bioéticas? São discussões que envolvem, né, e que se relacionam com a medicina, com a biologia, com questões verificadas e interligadas a aspectos, né, que são aspectos da ciência, né, de forma geral. Então, repetindo para todo mundo ficar com conteúdo claro na mente. Vamos voltar, vem comigo. Né? Moral, conjunto de regras de uma sociedade. Quem não segue as regras é um ser imoral. Beleza? Aquele que não entende, não compreende as regras é um ser amoral. Ética. Ética é a interpretação da moral. É um pensamento que eu vou ter acerca de como eu vou seguir a regra, como eu vou praticar as regras sociais. Beleza? A ética é a interpretação da regra, a moralidade muda, consequentemente as leis podem vir a mudar. Conforme a moral vai mudando, as leis também vão se modificando. Existem várias formas diferentes de nós pensarmos comportamentos éticos, várias. Entre elas, as mais famosas para o vestibular são o utilitarismo, criado por Jeremy Bentham, o utilitarismo que diz para nós o seguinte, comportamento ético adequado é aquele comportamento em que eu gero felicidade para maior quantidade de indivíduos. Sempre. Esse comportamento kantiano, ética universalista, ter um comportamento ético em que eu busque realizar uma ação que sirva em qualquer circunstância, em qualquer ambiente, o comportamento universal. Aristóteles, comportamento ético baseado na justa medida, no meio termo das relações. E comportamento ético do Hans Jonas, que vai defender que eu sempre busque ter ações que se baseiem no princípio da responsabilidade, ou ética da responsabilidade, me preocupando com futuras gerações, com quem ainda está por vir. Beleza? E para terminar, bioética, que é o debate acerca da ética dentro do âmbito médico, científico, dentro do âmbito também ligado à medicina. Beleza, galera? Um conselho para vocês é que quem for assinante do ProEnem, né, dá uma olhadinha nas questões sobre esse tema, porque é um tema que você até entende de forma fácil, mas que na hora de fazer questões você pode ter algum tipo de dificuldade. Então faz as questões para ver onde você tem dúvida e vê a resolução das questões, porque é um tema bem cobrado no vestibular nos últimos anos. Tá bom? Um forte abraço para vocês, fiquem muito bem e até a próxima. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.